e não permanecerão, porque de fato não são dos nossos, né? Como disse o apóstolo João, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco desde o princípio, né? Mas tudo isso é válido, para que também se manifeste, né, aqueles que realmente são, né, através da atitude daqueles que não são, né, daqueles que dizem ser, mas tão somente mentem e enganam. Amém? Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 1 ao 14, o apóstolo Paulo também fala sobre a liberdade e os direitos dele como apóstolo, né? E aqui mais uma vez uma comparação com aquilo que realmente deva haver, né? Como que algo que venha mover dentro de nós um sentimento, né? No sentido de também virmos a agir, né? Uma diferença entre aquilo que aparentemente o é e aquilo que se deva haver, né? Do versículo 15 em diante até o 27, aí sim ele fala sobre seus desinteresses com relação àquilo primeiro, né? Sobre o direito da sua liberdade, direitos, né? Como apóstolo, né? Aqui sim, né? A partir do versículo 15 em diante, sobre os desinteresses e sobre aquilo que realmente lhe é por fervor, né? E se compara a um atleta, né? Nos versículos do 24 em diante, diz algo de interessante, né? Como que falando dessa segunda parte, né? Acompanhe. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo ao ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo aqui ele é bem expressivo quando, nesse segundo plano, ele, ele se dedica a explicar que ele não somente se dispõe a pregar o evangelho, como também subjuga o seu corpo à própria servidão. Ou seja, se abstendo daquilo que em um primeiro plano, né, como eu disse, do versículo 1 ao versículo 14, quando ali ele também falava sobre situações na qual o poderia vir levar a um direito, né? Cita a pessoa de Cefas, no caso Pedro, né? Apóstolo de Nosso Senhor, né? Também questiona sobre a sua legitimidade como apóstolo, né? Fala também algo que estava relacionado também ao seu direito ali prescrito na lei de Moisés, né? Quando falava algo sobre aquilo que Deus também tinha reservado àqueles que militavam a favor da obra, né? Como no versículo 9 ele diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca o boi que debulha, né? O boi que trilha, na verdade, né? O grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois, né? Ou seja, se, se havia um interesse da parte de Deus que aqueles que trabalhavam pela obra do Evangelho também fossem recompensados com coisas da satisfação humana, né? Nessa segunda parte do versículo 15 ao versículo 27 ele fala algo de mais interessante, né? E é, e é esse segundo, né? O plano dessa segunda parte que realmente importa, né? Que de alguma forma venhamos, apesar de nos acharmos no direito, aí onde está a diferença daqueles que acabam tropeçando e sendo levados pelo espírito do erro, porque na tentativa de achar-se no direito acabam tropeçando, né?
não fazendo aquilo que, que segundo a atitude do nosso Senhor ali, mediante a situação ali da figueira, né? Não fazendo segundo aquilo que nosso Senhor veio a fazer, no final de tudo acabam sempre dando de cara com a situação do erro, né? A verdade é que a atitude do nosso Senhor, ela foram um exemplo, uma atitude exemplar, né? E eu acredito que pelo apóstolo Paulo também ter vindo a se tornar discípulo do nosso Senhor, também aderiu à causa do Evangelho com a mesma intensidade e fervor que havia no coração de nosso Senhor, como os demais apóstolos também, como o próprio João, né, discípulo de nosso Senhor ali, ensinava sobre os cuidados que deveríamos haver de ter com relação a esses que muitas vezes estão no nosso meio e que depois por fim venham a se apartar porque a sua obra é manifesta, né, e exposta pelo fogo. Amém? A verdade é que a obra desses não irá muito adiante, porquanto há um juízo da parte de Deus para o determinado fim da obra desses que se manifestam, né? E para a tristeza desses que acham que todos os meios levam ao fim ao qual Deus quer dar a alma de cada homem, né? Daqueles que se salvam, né? Muitas das vezes se apoia naquela ideia a qual fora lida agora há pouco na passagem, naquela passagem a qual falava sobre isso. Quando falando sobre o espírito mundano, né, e aquilo que vinha causar dissensões dentro da igreja, né, ele dizia lá no versículo 15, né, só retornando um pouco atrás para lembrar os amados irmãos, e dizia: e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo, né? Confiando-se nessa palavra, acredito que de qualquer forma Deus no final irá salvar as suas engordadas almas, né? A verdade, irmão, é que o estado de vergonha que o ser humano pode vir a passar não é algo de muito satisfatório para a vida de seja lá quem for, sabe? Somente mesmo pessoas muito cara de pau para vir ser capaz de suportar uma vergonha após a outra, né? E o sentido dessa palavra nada tem a ver aqui com certa permissividade da parte de Deus, como quem diz, tanto faz ser da maneira santa ou da maneira profana, tá todo mundo salvo. Não é nesse sentido que Deus fala. O que essa palavra tenta expressar é que ainda que o homem venha errar, né, e adentrar pelas portas ao qual leva a perdição do inferno, ainda assim haverá uma possibilidade mediante o arrependimento. É isso que a palavra quer nos revelar, né? Quer nos ensinar quando fala nesse sentido. Né? Ali o apóstolo Paulo ele estava dizendo que depois da vergonha, né, da perca total de uma obra inútil, né, ainda assim a possibilidade da salvação mediante o arrependimento. Né? Só para a informação daqueles que acham que de qualquer forma haverá salvação tanto para aqueles que, que, que vivem uma vida digna, né, de uma aprovação, quanto aqueles que vivem desregradamente, fazendo todo tipo de obra perversa e má, né, achando que assim também Deus de alguma forma possa vir fechar os olhos e no final de tudo levar, seja lá quem for, para o reino da sua glória eterna. Besteira, mas não é dessa forma não, amém? Amém. Voltando lá para lá, aquela passagem lá em 1 Coríntios do capítulo 9, né? E a diferença entre aquilo que o apóstolo Paulo julgava ser também direito, porquanto muitos dos apóstolos também se viam nesse direito, né? E dizia mais, diz ele também, no versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito
que de vós recolhamos as carnais, ou seja, que uma certa liberdade para esse indício de mistura, né? Mas isso o apóstolo Paulo ele colocou como que uma situação meio que entrelaçada, né? Entre as coisas do espírito e as coisas da carne. Mas isso para que lá mais abaixo, a partir do versículo 15, como eu expliquei antes, ele viesse dar um desfecho favorável à atitude de nosso Senhor, quando ali mediante a figueira preferiu amaldiçoar aquele fruto para que nunca mais houvesse tal tentação e tal intenção da parte do sistema humano e sua malignidade em meio à obra dos santos. Amém? Do versículo 15 ao versículo 27, aí sim, uma literatura capaz de vir representar, de ser algo que pudesse vir representar as mesmas palavras de nosso Senhor, como dos demais discípulos, todos aqueles que permaneceram firmes na fé. Amém? Ok, amados irmãos, agora um exemplo, vamos agora tratar do assunto, tirando como base um exemplo no Antigo Testamento, né, para que nós venhamos a pensar que de alguma forma estamos sendo agindo à parte com algo que não venha ser de total interesse, como que algo de 100% da parte de uma aprovação segundo o entendimento de Deus, né, o Criador. Uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta a partir dos primeiros relatos do Novo Testamento, né? Um exemplo aqui dentro do Antigo Testamento, quando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ainda estava lá junto ao Pai, né? E a tentativa de demonstrar que tanto faz ser há 2000 anos atrás como há 4, 5, 6 mil anos antes, né? A verdade é que Deus não muda, né? Seus propósitos, seus desígnios não são imutáveis, são coisas que permanecem para sempre, amém? Então, vamos falar um pouco sobre o pecado de Acã, né? Quando ali os israelitas haviam sido derrotados por causa do pecado de Acã, né? Em determinada passagem fala algo sobre uma derrota, né? Uma imprevisível derrota, né? Imprevisível aos olhos do comandante dos exércitos, que no caso era Josué, né? E a sua surpresa, né? E ali Deus revelava, ali no capítulo 7 do livro de Josué, revelava o porquê, né, daquela derrota, né? No qual também veio a dar-se entender, né? Deus revela ali, depois daquela derrota, né? Josué se vê em uma situação na qual precisa vir obter respostas, e Deus ali se dá a revelar o porquê daquele princípio de derrota contra o povo inimigo, né?